Coloca a sua mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nos aquietamos agora diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos aquietamos e te pedimos que Tu possa usar Teu filho, Teu servo, Senhor, de conformidade com a Tua vontade soberana e absoluta. Que ao abrir e fechar de sua boca, Tu possa falar à Tua igreja, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz mediante a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga! Amém! Amém. Glória a Deus. Quem está alegre nessa noite? Dê glória a Deus para o Senhor. Aqui em Lucas 15, 7, ele diz assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque nós somos resgatados pelo Senhor. Estamos aqui para glorificar o nome dele nesta noite, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer aos nossos pastores pela oportunidade de estar aqui trazendo mais uma vez a mensagem do Senhor, daquilo que Ele colocou no meu coração. Eu quero também aqui glorificar e agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo para a igreja do Senhor, para a igreja que vai morar no céu, para aquela que ouve os mandamentos do Senhor e quer colocar no seu coração até os confins do século. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, lá no texto de João capítulo 2, verso 23. Eu quero começar com esse versículo, mas eu quero dar continuidade em João capítulo 3, do verso 1 ao 15. Hoje é noite de louvor, noite de adoração, noite onde você pode assim, dizer: eu quero entregar o meu coração, a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu creio que Ele vai dar assim algo, renovo assim na sua vida de uma forma tremenda. Eu creio que essa palavra, da mesma forma que veio ao meu coração, ela também vai chegar ao seu de uma forma redundante assim do altar do Senhor. Eu creio. João capítulo 2, verso 23. Estando ele em Jerusalém, Jesus, no caso, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. E dando continuidade aqui no capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondendo-lhe, declarando: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus, Nicodemos. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Versículo 8: o vento sopra para onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Versículo 9: replicou-lhe Nicodemos: como podes acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Versículo 11: em verdade te asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais?
Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu quero terminar com esse versículo 16 que diz: eu creio que todos crentes, todos irmãos, aqueles nascidos do Espírito, eles sabem e têm tabulado no seu coração. Como é? Vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluias, 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 aleluias. Hoje eu venho com um tema, trazendo para a igreja do Senhor, que diz: o velho que se torna novo. O tema é o velho que se torna novo. A Bíblia diz, queridos, que há festa no céu diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, como eu já disse. E esta noite é uma noite de festa, é uma noite de alegria, onde nós possamos estar na presença do Senhor, cheio, com o coração aberto, a mente aberta, para deixar com que Deus possa fluir em nossa alma. Aleluia. Era a festa da Páscoa. Aqui diz que, no verso 23, diz que estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Era festa. Jesus estava ali em Jerusalém e realizou muitos milagres, muitos prodígios, e diz a Bíblia que em virtude desses prodígios e sinais que Jesus operava, muitos creram nele naquele momento. E diz a Escritura que esta fé em Jesus não é uma fé genuína, era apenas uma admiração, era apenas uma reação ao poder extraordinário de Jesus, de fazer coisas insólidas, milagres estupendos. Essas pessoas acreditavam em Jesus, mas diz o texto que Jesus não acreditava nelas, porque a fé que estas pessoas depositavam nele não era uma fé salvífica, não era uma fé cristocêntrica, só era uma admiração por seus milagres decorrentes naquele momento. Que tipo de fé nós temos trazido nessa noite para esse culto tão especial do Senhor? Que tipo de fé Deus tem colocado no seu coração? Será que é uma fé superficial ou uma fé cristocêntrica? Uma fé que crê no Senhor Jesus, que Ele pode mudar a tua vida nessa noite de uma vez para sempre, ou que você pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Esta é uma fé superficial, se você não deixar o nosso Deus falar no seu coração, da forma que Ele quer falar com Nicodemos nessa noite. Eu creio que Ele também quer falar conosco. Só era uma admiração por seus milagres decorrentes no momento. E então, dentre essas muitas pessoas que se achegavam perto de Jesus para ver aqueles milagres, tinha uma pessoa especial chamada também Nicodemos, que ele se achegou ao Senhor para ouvir Jesus. No verso 2, aqui ele declara, no capítulo 3, do verso 2, ele diz: ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém consegue fazer sinais e realizar milagres se não estiver da parte de Deus. Mas por que Nicodemos chegou à noite, queridos? Há uma certa... Por que ele não chegou pela manhã? Por que ele não chegou naquele momento que Jesus estava diante daquela multidão? Por que ele chegou de noite? Talvez por constrangimento? Talvez para ficar debaixo do manto do anonimato? Talvez para que ninguém soubesse do seu interesse em manter ali uma entrevista, um contato com Jesus? Até porque ele era um fariseu, daquele grupo mais restrito que acompanhava Jesus.
não porque estava interessado nas suas escrituras, nos seus ensinamentos, mas que procurava uma ocasião talvez oportuna para colocá-lo, Jesus, contra a parede. Ele queria uma situação adversa, talvez para fazer com que Jesus pudesse pegá-lo, Jesus, no contrapé, talvez fazer alguma alusão, ou talvez por ele ser um influenciador diante da sua nação, pois exercia um papel de total autoridade. Eu creio que deva ser por esse motivo que ele chegou à noite diante de Jesus. Ele exercia uma grande liderança. Ele também fiscalizava a vida moral, social e religiosa do seu povo. E esse homem vem fazendo, de uma certa forma, ele chega até Jesus dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele chega com alguns elogios para o Senhor, mas o Senhor, ele se esquiva, ele sai desses elogios e entra para conversar com Nicodemos, dizendo, da mesma forma que ele vai dizer para Nicodemos, da mesma forma que ele vai se ater com Nicodemos, ele também vai se ater conosco nessa noite. Ele chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, eu não quero discutir com você os meus milagres, eu não quero discutir essa fé que você tem por mim, só porque está vendo eu gerando milagres no meio dessa multidão. Mas ele queria algo mais especial. Ele queria dizer para Nicodemos que queria tratar de um assunto central, de um assunto vital, de um assunto essencial na sua vida, de Nicodemos, como também na sua vida. Mesmo que eu creio que Nicodemos chegou com muitas curiosidades, muitas perguntas, mas o Senhor, de nada valeria a pena aquelas curiosidades diante de Jesus, nada valeria a pena. Ele só chegou para Nicodemos e disse: Nicodemos, deixa que eu trate do seu coração, deixe que eu trate da sua vida. Eu só quero tratar do seu destino eterno. Eu só quero tratar com você um assunto importantíssimo, porque sem ele você não pode ser salvo. Porque sem ele, Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus. Você precisa, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele chega para Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. Nós precisamos, queridos irmãos, nascer de novo. O que nós estamos fazendo perante o Senhor? Que tipo de situações que nós estamos vivendo? Nós precisamos fazer uma avaliação contínua, uma pergunta ao Senhor. Nós precisamos, talvez, adquirir respostas de Deus para que nós possamos novamente ser uma nova criatura. Nós precisamos, nesta noite, fazer uma avaliação. Como estamos procedendo? Como estamos sendo conduzidos? Geralmente, o pastor, quando traz a mensagem, particularmente, ele sempre traz essas perguntas. Como estamos procedendo? Como estamos sendo conduzidos? Para onde estamos indo, queridos? O novo nascimento não é um assunto lateral, não é um assunto secundário, é aquilo que é essência para nós, é aquilo que era essência para Nicodemos, é aquilo que é essência para nós nessa noite, para você, porque se nós não nascermos de novo, a nossa religião é vã. Se nós não nascermos de novo, querido irmão, a nossa fé é vã. Se nós não nascermos de novo, a nossa esperança é vã. Se nós não nascermos de novo, a palavra de Deus estará contra você no dia do juízo, sabia? Se nós não nascermos de novo, não há esperança de você ser salvo. Se nós não nascermos de novo, não poderemos entrar no reino de Deus, nas mansões celestiais, não poderemos andar nas ruas de ouro que Deus tem preparado para cada um daquele que crê.
Mas você sabia que é algo peculiar, é algo curioso quando ele chega para Nicodemos. Quando Jesus chega para Nicodemos para tratar daquele assunto, pois segundo um ponto de vista humano, Nicodemos teria acesso em qualquer instituição religiosa, com grandes honras, que homem de grandes qualidades. Ele poderia entrar em qualquer sinagoga, ele poderia entrar em qualquer templo, porque ele era um líder religioso, ele tinha uma vida moral irretocável, ele jejuava 2 vezes por semana, ele frequentava a sinagoga, era admirável pelas suas virtudes, era um homem diferenciado no seu tempo, porque ele era um mestre em Israel, um doutor em teologia, um professor de religião, de Bíblia, e é para esse homem que Jesus veio tratar. Era diferente quando ele chegou para Zaqueu, porque Zaqueu ele enriqueceu ilicitamente. Era diferente para aquela mulher samaritana que passava por 5 divórcios e estava morando com um amante. Era diferente para aquele ladrão da cruz que vivia à margem da lei, mas para um homem ético como Nicodemos, para um homem religioso, para um homem admirável, para um líder exemplar, um doutor em teologia, para homem que tinha a admiração do seu povo, era meio estranho. Mas Jesus precisava tratar daquela situação de renovo, daquela situação com Nicodemos. Nicodemos precisava mudar. Ele tinha tudo, era um homem muito sábio, era um homem intelectual, mas ele não tinha o essencial, que era como saber ir para a vida eterna. Com quem ir para a vida eterna? Jesus precisava tratar isso com ele e conosco nessa noite. Será que você ainda tem dúvida para onde você vai? Será que você ainda não tem a direção e a convicção de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Nicodemos não tinha. Será que você ainda está titubeando diante do Senhor? Hoje eu quero tratar com você em 3 aspectos. Primeiro, a necessidade de um novo nascimento. Segundo, a natureza do novo nascimento. Terceiro, a causa essencial do novo nascimento. Por que você precisa nascer de novo? Porque Nicodemos deveria nascer de novo. Porque o novo nascimento é fundamental. No versículo 3 diz, capítulo 3, versículo 3, você pode acompanhar. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa. Em Romanos 3, 23 diz: todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós nascemos em pecado. A inclinação da nossa carne é a inimizade contra Deus. Toda a inclinação do nosso ser é para se afastar dos caminhos do Senhor. Você sabia? Lá em Gálatas capítulo 5, 17, ele diz que a carne milita contra o Espírito. Gálatas 5, 17 diz assim: porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Os nossos maus desígnios procedem do nosso coração. É tanto que em Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o seu coração, meu irmão. Mas a nossa salvação não. Jamais você procurará, preste atenção nisso aqui, é importantíssimo. Jamais você procurará Deus por você mesmo.
Jamais você procurará Deus por você mesmo. Jamais você vai desejar Deus por você mesmo. Jamais você vai ter capacidade e poder de mudar a sua própria vida, de limpar seus próprios pecados. Jamais. Jamais você por si só terá a capacidade de receber, de construir um novo coração e refazer uma nova vida. Ao contrário, todos nós nos rebelamos contra Deus, todos nós pecamos contra Deus, todos nós na nossa carne queremos fugir da presença de Deus, somos inimigos de Deus, não fazemos a vontade do Senhor. Por isso, agora vem uma parte interessante que Deus falou muito no meu coração, quando Ele diz: por isso nós não temos salvação. Nós não temos, nem eu nem você, temos salvação construída pelas nossas próprias mãos. Lá no verso 5 diz: arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, meu querido irmão, você não pode entrar no reino de Deus. É o que diz aqui no versículo 5. Não sou eu que estou aqui relatando, mas sim a Bíblia. No céu só entra um tipo de pessoa. Qual o tipo de pessoa que vai entrar no céu, irmã Terezinha? Só entra um tipo de pessoa, meu querido, no céu. É aquele que vai nascer de novo, é aquele nascido do Espírito e não da carne, é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que chora para estar nos pés do Senhor, é aquele que recebe o renovo, é aquele que abre o seu coração, é aquele que abre a sua mente e diz: Senhor, entra na minha vida e faz morada, Senhor, eu quero renovação. Diga para o Senhor nessa noite: eu quero sair daqui transformado. Eu não quero chegar para o Senhor como Nicodemo chegou, cheio de curiosidade e não de esperança, para sair dali com uma fé centrada no Senhor. Eu quero que eu e você saiamos daqui com a certeza que Jesus, Ele te ama tanto, que Ele entregou o seu Filho ali na cruz do Calvário para morrer por você. Agora, uma coisa é certa, querido irmão: se você não nascer da água e do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento não tem salvação. Sem o novo nascimento não tem vida eterna. Sem o novo nascimento não tem entrada no céu. Sem o novo nascimento não chegaremos nunca na presença de Deus. No versículo 7 diz: não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Nós devemos nascer de novo. Nós devemos deixar nossas práticas lá atrás. Nós devemos deixar as nossas atitudes errôneas lá atrás, que não traz significado para o nosso irmão, para que ele possa ver Cristo em nossas vidas. E quando Jesus chega para Nicodemo, Ele não chega sugerindo, Ele não chega dando uma sugestão. Jesus está dando uma ordem, é imperativo, é necessidade absoluta. Sem o novo nascimento não poderemos ser salvos. Apenas uma fé intelectual ou uma fé emocional não é suficiente para entrar no reino de Deus, amado. Eu vou repetir: existem muitos intelectuais, existem muitas pessoas cheias de honras do mundo e não querem saber do amor de Deus. Mas apenas uma fé intelectual ou uma fé emocional não é suficiente. Preste atenção. Há muitas pessoas que admiram Jesus, que se aproximam de Jesus, até que buscam a Jesus por ver e esperar o milagre, mas esta fé superficial em ver coisas extraordinárias não é suficiente para a sua salvação. A fé que salva é a fé no Cristo que morreu e ressuscitou por você na cruz do Calvário.
É o Cristo que levou nossas transgressões na cruz do Calvário, levou suas culpas, levou suas dores. A pergunta nessa noite é: você já nasceu de novo? Não saia daqui. Não saia daqui sem se jogar na presença do Senhor. Não saia daqui sem se render diante de Deus, que Ele está aqui, Ele está aqui de braços abertos. Ele está aqui de braços abertos para nos deliberar perdão sobre as nossas culpas, sobre nossas transgressões. Eu venho te fazer essa pergunta, não é se você é membro dessa igreja, não é se você já nasceu num berço evangélico, não é se você nasceu num país cristão, não é se você tem pais cristãos, não é se você é dizimista ou ofertante fiel, não é se você recebeu instruções religiosas, não é se você conhece Bíblia, se ora, se jejua, se tem compromisso com a igreja. A grande pergunta é: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você já tem um novo coração? Você já tem uma nova mente? Você já tem uma nova vida? Se o seu nome já está escrito no livro da vida, se você já foi selado com o Espírito Santo da promessa, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo na sua vida. Essa é a pergunta, se você precisa responder nessa noite. Você precisa responder essa pergunta para o Senhor. Segundo ponto, a natureza do novo nascimento. A primeira coisa que preciso olhar com você à luz desse texto é o que não é novo nascimento. Está escrito lá em João capítulo 19, verso 39. Aqui está mostrando que Nicodemos tinha uma condição financeira muito boa diante da sociedade. Diz assim: Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim pregaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas e linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. Mas o que eu quero enfatizar é o 39, que aqui ele mostra a condição financeira de Nicodemos. Nicodemos era um homem próspero, um homem de posses. Algumas pessoas pensam que se você for um homem de grandes posses, um homem bem-sucedido nessa vida financeira, é porque Deus está com o coração inclinado. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus está inclinado para as pessoas que são prósperas, para as pessoas que têm dinheiro, que têm a condição de vida financeira. Deus está com o coração inclinado para você, está dando tudo certo na sua vida. Eu lhes digo, meu querido irmão, que prosperidade é uma bênção, mas ela não satisfaz seu coração. O dinheiro é uma bênção, mas não lhe dá a vida eterna. Pode lhe dar uma casa bonita, os melhores carros, viagens extraordinárias, as melhores hospedagens em hotéis maravilhosos da cidade, mas não lhe dar um lar feliz. O dinheiro ele não lhe dá um lar feliz. Pode lhe dar roupas de grife, mas não um corpo perfeito. O dinheiro pode colocar os melhores menus, os melhores pratos mais gostosos na nossa mesa, mas não lhe proporciona saúde. O dinheiro pode dar para você um rico funeral, mas não dá para atravessar o val da morte e levar você ao céu. Muitas vezes as pessoas se preocupam em gastar o seu tempo só em ganhar dinheiro, mas não se preocupa no essencial, que é nascer de novo. Deus me deu uma bofetada nesse momento que, pela minha vida secular hoje, às vezes meu pastor mesmo já disse: rapaz, tem que tirar mais tempo para, né? Mas
essa palavra veio assim de encontro, não é só ao seu coração, mas às vezes que Deus traz uma ministração para a gente, a primeira bofetada, a primeira cinturãozada na gente, para que a gente possa se consertar diante do Senhor. É ou não é verdade? Tente fazer isso. Tente trazer uma palavra, dizer: Senhor, me dá uma palavra que eu possa trazer para a tua igreja ou para o meu irmão que esteja precisando. Aí ele vai e coloca uma palavra essencial no seu coração, que às vezes é justamente aquela situação que você está vivendo na tua vida secular, que muitas vezes não tem tempo. Não tem tempo para a sua família, não tem tempo para um irmão que está ali precisando de um conselho de Deus, não tem muitas vezes tempo de estar aqui dentro da igreja fazendo essas coisas lindas como a Eudenha faz, que eu digo: rapaz, Deus tem algo precioso na tua vida, viu, minha irmã? Porque não é todo mundo que sabe fazer isso daí e se dedica muitas vezes a estar aqui ajudando dentro da igreja e deixar a nossa igreja e o templo do Senhor bonito. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos no essencial, que é nascer de novo. Mas o que não é nascer de novo? Não é ter profundo conhecimento bíblico. No verso 10, diz assim: explicou-lhe Jesus: tu és mestre e não compreende essas verdades? Quando Jesus ele chega para Nicodemos, dizendo que ele era mestre, há pessoas que conhecem Bíblia, há pessoas que conhecem teologia, como Nicodemos, há pessoas que conhecem todo o histórico e mecanismo das correntes teológicas, e talvez, como Nicodemos, são chamados de mestres, professores, doutores da Bíblia, mas conhecimento não é suficiente para levar você e eu para o céu. E Jesus enfatiza Nicodemos quando diz: importa que você nasça de novo, Nicodemos. Terceiro, o que não é novo nascimento? Não é ser uma pessoa extraordinariamente religiosa. No verso 1, ele relata, diz: olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Nicodemos fazia parte de um grupo mais conservador, tradicional e religioso de Israel. Era um fariseu, frequentava sinagogas, ele jejuava, dizimava, era cuidadoso com sua aparência, sua postura na sociedade. Mas ser uma pessoa religiosa não entra no reino de Deus. Ser uma pessoa religiosa, ser um fariseu conservador ou conhecedor da Bíblia não é suficiente para entrar no reino de Deus. Talvez você venha para essa igreja, talvez você faça seu culto doméstico, talvez você ore, talvez você jejue, talvez você seja um dizimista fiel, mas isso não é suficiente para a sua salvação. Você precisa nascer de novo. Ninguém é salvo porque é pastor. Eu não estou generalizando, mas ninguém é salvo porque é pastor. Ninguém é salvo porque é diácono. Ninguém é salvo porque é missionário. Ninguém é salvo porque ocupa uma posição de liderança na igreja. A salvação precisa passar pelo novo nascimento, amado irmão. João capítulo 1, verso 11. Ele diz: Jesus veio para os que era seu, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Nós temos que crer no Senhor Jesus. No versículo 8 do capítulo 3, você pode acompanhar, ele diz: o vento sopra onde quer, tu escutas o seu nome, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Aí Nicodemos diz: como pode acontecer isso, se nascer de novo? O vento sopra para aqueles nascidos de novo,
nascidos do Espírito. O novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo de Deus. Agora eu lhe pergunto nessa noite: você vê o vento? Sim ou não? O vento sopra para onde ele quer, é verdade? Se você não sabe de onde vem nem para onde vai, você vê o vento, você sabe que ele existe? Sim ou não? Sim ou não? Temos em dúvida. Sim, você sabe que o vento existe, mas só não sabe para onde ele sopra. Você vê o efeito do vento? Sim ou não? Você sente o efeito do vento? Sim. Você sente o vento? Sente. Você controla o vento? Você muda a direção do vento? Assim é a obra do Espírito Santo. Ele sopra onde você e eu não sopraríamos. Ele sopra em quem você e eu não sopraríamos. Muitas vezes, querido irmão, eu vou dizer aqui rapidinho um exemplo. Um dia desse eu cheguei em casa, eu tinha chegado do Camará à noite cansado, e no portão lá de casa, de lado tem uma árvore, e tinha um senhor caído. Aí eu abri o portão, botei o carro para dentro, eu vou, deixa estar caído, deixa ele dormindo, depois ele acorda e vai embora. E o Espírito Santo chegou e disse: meu filho, vá lá acordar ele, né? Será que todo mundo fazia o que eu fiz? Eu creio que muita gente passou ali, viu ele caído ao lado da minha casa, do portão, e não foi lá socorrer o homem. O vento, ele nos leva e nos dá uma oportunidade para aquele que ouve a voz do Espírito. E naquele momento eu peguei uma água, molhei o rosto dele, fiquei com medo quando eu ia pegar nele, ele batia assim, mas eu levantei, botei ele para dentro de casa, dei um café, chamei o SAMU, e ali o SAMU levou ele para casa. Então, é isso como diz aqui, ele sopra em quem você e eu não sopraríamos. Quantas vezes o bêbado, um aleijado, um alcoólatra, uma prostituta, um prostituto está ali, alguém ali fumando maconha, alguém precisando de ouvir a palavra, precisando que nós possamos estar lá ajudando, e muitas vezes ninguém vai. O vento sopra aqui na igreja também, amados. O vento sopra dentro da sua casa. O vento sopra dentro do hospital, você sabia? O vento sopra no campo de futebol, sopra lá na boate, sopra no bar da esquina. Temos um exemplo vivo aqui do nosso pastor. Hoje ele é um homem de Deus, um pastor de ovelhas, mas antes era um drogado, prostituto. Tem mais, né, pastor? Eu só quis dizer isso mesmo. Hoje, um homem de grandes qualidades, gerados pelo Espírito Santo de Deus. Isso são características de um homem que nasceu de novo e vive segundo o Espírito e não segundo a carne. E Deus colocou um propósito nessa igreja, de poder estar cuidando de você que está aqui, sendo guiado pelo Espírito Santo e sendo liderado por esse homem de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém! Por Ele ter resgatado o nosso pastor, por Ele ter resgatado você, por Ele ter me resgatado, para trazer essa palavra, para estar alimentando o nosso coração e nossa vida, meu irmão. Se pudesse, sai da sua cadeira e dê um pulo aqui. Ô glória! Aleluia! Essa salva de palmas é para você também. Você está aqui nessa noite. Você foi resgatado, independente de ter colocado ou injetado algo na sua veia, mas você está aqui. Você foi injetado pelo sangue de Jesus, aquele que morreu na cruz por você, para que você pudesse estar aqui nessa noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Lucas capítulo 5, verso 31 e 32, diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento.
Lucas 19, capítulo 9 e 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. 1 Timóteo 1,15 diz assim o apóstolo Paulo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Glória a Deus. Terceiro ponto, a causa essencial do novo nascimento. Nicodemos ainda não está entendendo. Jesus de ter falado tudo aquilo para ele sobre o novo nascimento, tratar sobre a vida dele, tratar sobre o que é vida eterna, tratar sobre como ele ir, com quem ele ir, e Nicodemos ainda não entendeu, gente. Nicodemos ainda não entendeu. Não saia daqui feito Nicodemos. Não saia sem entender a mensagem do Senhor. No verso 13, 14, 15, foi preciso que Jesus pudesse dialogar com Nicodemos e dizer: ninguém jamais subiu ao céu, Nicodemos, pelo amor de Deus, a não ser aquele que veio do céu. Você tem que crer. O Filho do Homem que está no céu, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que entender. Jesus ressalva Nicodemos e termina lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Isso daqui é o fechamento. Esse daqui ele fala de um amor extremo. Ele fala não só de algo que leva para a vida eterna, mas ele fala de resgate, ele fala de renúncia, ele fala que Nicodemos tem que entender a causa da morte dele pelos nossos pecados e por Nicodemos. Algo enfatizante nesse versículo que nós temos que tabular na nossa vida como crente, que é o amor do Senhor que nos resgatou. Você está aqui nessa noite é pelo amor do Senhor. Você tem aberto o seu coração é pelo amor do Senhor, pela graça dele que foi derramada sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Seus filhos não estão aqui com você, mas eu sei que isso é propósito do Senhor, que futuramente eles estejam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi desse amor que em Isaías 53 foi pelos nossos pecados, foi pelas nossas transgressões, foi pelas nossas culpas, foi pelas nossas dores, foi pelas nossas doenças que Jesus ali morreu na cruz do Calvário por nós. Sabe o que significa isso? Um dia você e eu fomos inoculados pelo veneno mortífero da antiga serpente. Aquele veneno lá matava o corpo. Esse veneno aqui mata o corpo e a alma. A antiga serpente é Satanás. Esse veneno mortal é o pecado, para que você e eu possamos nascer de novo. É necessário reconhecermos que fomos inoculados por esse veneno terrível, mortífero. Você tem que reconhecer que não tem poder para curar você mesmo dessa mordedura da serpente. É necessário olharmos para uma pessoa que é Jesus, que é o único que pode combater e nos livrar desse veneno mortal. Isso aconteceu quando Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados e transgressões, que Deus foi feito pecado por nós, que Deus foi feito maldição por nós. Quando estava na cruz, não havia beleza nele, o sol escondeu seu rosto, o Pai virou o rosto e o desamparou, porque ele foi feito pecado por nós. Deus puniu nele os nossos pecados, e quando ele foi feito pecado, a lei exigiu o quê? Exigiu a sua morte, e morte de cruz, por mim e por você. E quando você
entende que Ele morreu pelo seu e o meu pecado, olhamos como nosso Redentor, como seu substituto, que pagou naquela cruz a sua vida. Então, nesse momento, você confia nele e nasce de novo. E o milagre da nova vida explode no seu coração, no interior do seu coração, se tornando uma nova criatura e membro da família de Deus. Você é filho de Deus e herdeiro do Senhor. Glória de Deus. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Nós não somos mais criatura, nós somos filhos do Senhor. Nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir. Ser nova criatura, amados. E essa conclusão eu faço aqui no versículo 16, que é justamente porque Deus amou o mundo, é o amor do Senhor. Só Ele pode nos tornar nova criatura. Ser nova criatura, amados, é experimentar de Deus, é ser transformado, é ter um novo coração, uma nova mente, ser uma nova criatura, é ser radicalmente novo. E essa palavra no hebraico, novo, significa inédito, que nunca existiu. É como se Deus não tivesse nada na terra como Ele fez, e Ele reconstituiu, Ele refez uma nova terra, uma nova vida para nós. Esse novo em hebraico quer dizer isso, é inédito, é algo sobrenatural de Deus para conosco, é algo radical, é algo novo. Deus vai lá e tira seu coração de pedra e te dá um coração de carne. Deus vai lá e limpa a sua mente. Deus vai lá e apaga seus pecados. Deus vai lá e transforma suas motivações íntimas e te dá uma nova vida. Tudo se faz novo. Eu quero te dizer para você nessa noite que o céu não é apenas seu destino, mas o céu é a sua origem. Diga assim: o céu não é apenas o meu destino, é também a minha origem. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia! Você é novo, 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 novo na presença do Senhor. O velho que se torna novo. Você é uma nova criatura. Glória a Deus.